Nós vamos estar pensando na palavra do Senhor, um tema bastante propício hoje, uma vez que daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Abra a palavra de Deus para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos de 1 a 4. Primeira aos Coríntios, capítulo 15, versos de 1 a 4. Aqueles que puderem, se coloquem em pé para a leitura da palavra de Deus. Repetindo, 1 aos Coríntios 15, de 1 a 4, diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Querido Deus, a preciosa palavra do Senhor está aberta. Nós estamos olhando para o Evangelho aqui, Senhor. O Evangelho na sua essência. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a entender as suas verdades nessa noite. E se houver almas vacilantes nesse auditório, que não entenderam ainda essa mensagem, que o Senhor use da sua misericórdia, aplique essa palavra no coração e conduza essas almas a Cristo e possa dar a elas nessa noite arrependimento e fé em Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor, e agradecemos. Amém. Pode assentar. Morte e ressurreição de Cristo, o Evangelho. Antes de tudo, eu quero levar os irmãos, levar o auditório a um fator que é digno de nota e da mais profunda consideração por parte do leitor e também por parte dos ouvintes. As palavras assim, e eu falo isso, eu chamo essa nota, por duas razões no mínimo. Primeiro, o que nós lemos se trata das Sagradas Escrituras, Palavra de Deus. Então, por si só, esse trecho já requer do leitor ou do ouvinte atenção redobrada. E segundo, nesse trecho, versos 3 e 4, escutem, nós temos o Evangelho na sua essência. Morte de Cristo, por causa dos nossos pecados, e sepultamento e ressurreição de Cristo, também por causa dos nossos pecados. Mas antes que eu me esqueça, e segundo Paulo, tudo isso segundo as Escrituras. Nota que o apóstolo, ele está deixando bem claro, esse não é meu argumento. Não foi uma ideia que eu bolei. Não é algo, um tratado ou um postulado que eu escrevi porque achei bonito. Não. Ele disse por duas vezes, segundo as Escrituras. Então, por que esse profundo interesse do apóstolo? Por quê? Porque se trata do Evangelho. Então, uma vez que o precioso Evangelho de Cristo já fora entregue a Ele, porque Ele diz, eu vos entreguei o que também recebi. Então, esse Evangelho já havia sido entregue a Ele, como alguém entrega
a uma outra pessoa um tesouro de incomparável valor. Eu vou fazer um parênteses aqui. Para o apóstolo Paulo, o Evangelho era visto como um tesouro. Não era qualquer coisa. Só escute. Olha o que ele diz sobre o Evangelho. Pois não pregamos a nós mesmos, mas Jesus Cristo Senhor. Evangelho. Agora o que ele vai dizer. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Segundo aos Coríntios 4, 5 e 7. Então, para Paulo, o Evangelho é um tesouro. E eu quero lembrar ao auditório querido, que se existe um tesouro de inigualável valor nesse mundo, é o sacrossanto Evangelho de Cristo, não há outro. Por isso, o apóstolo Paulo, o seu tratado por todo o capítulo 15 de 1 aos Coríntios é sobre a ressurreição. Mas o Evangelho é de importância tão grande, que para tratar de um assunto tão importante, a base é o Evangelho. O que é o Evangelho? Já posso aqui? O que é o Evangelho? Então nós vamos pensar em algo que vocês já conhecem há muito tempo. O Evangelho, a palavra grega para Evangelho, foi primeiramente usada para descrever as boas novas, no sentido de uma vitória militar. Então, o exército saía para uma batalha, era vitorioso na batalha. Note bem, um mensageiro vinha e trazia uma boa nova para o comandante. Então, essa palavra, no início, ela foi usada nesse sentido, no sentido militar. Em seguida, a palavra evangelho passou a significar simplesmente boa. E mais tarde, os escritores do Novo Testamento escolheram esta palavra, evangelho, para descrever as boas novas de Jesus Cristo e a sua salvação. Portanto, para nós hoje, o evangelho é as boas novas de Jesus e a sua salvação. Vocês atentaram para isso? Eu disse que o Evangelho se trata das boas novas de Jesus e sua salvação. Esta palavra, cujo significado é boas novas ou boa mensagem, aplica-se a 4 inspiradas narrações da vida e doutrinas de Jesus Cristo. Estou falando dos evangelhos no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Além disso, essa palavra também se aplica à revelação da graça de Deus, que Cristo veio pregar, e que se manifesta na morte de Cristo, na vida de Cristo e na sua ressurreição, significando para os homens salvação e paz. Mas eu quero compartilhar com vocês alguns nomes, por assim dizer, dado ao Evangelho. E esses nomes, ou esses termos, você pode encontrá-los todos nas Escrituras, e todos eles fazendo alusão ao Evangelho. Existem algumas referências, nós não vamos ler, eu vou só mostrar para vocês. Primeiro, o Evangelho é chamado de o Evangelho da graça. Por quê? Porque provém do livre amor de Deus. Também o Evangelho é chamado de o Evangelho do reino. Por quê? Porque se trata do reino da graça e da glória.
O Evangelho também é chamado de o Evangelho de Cristo, porque Jesus é o seu autor, amém? O Evangelho também é chamado de o Evangelho da paz e salvação. Por quê? Porque as suas doutrinas promovem o nosso bem-estar presente e conduzem à glória eterna. Mas também o Evangelho é chamado de o Evangelho glorioso. Por quê? Porque nele se expõem as gloriosas perfeições de Deus. E finalmente, o Evangelho é chamado de Evangelho eterno. Por quê? Agora prestem bem atenção. Porque nas Escrituras, o Evangelho de Jesus Cristo é chamado de Evangelho eterno. Olhem só. Porque ele foi planejado desde a eternidade. Antes mesmo da fundação do mundo, Deus planejou o Evangelho. E esse Evangelho, ele é de efeito eterno. Ele é pregado aqui na terra, ele é crido aqui na terra, mas ele projeta para uma eternidade todinha com Deus. Por isso, ele é chamado de Evangelho eterno. Também quero compartilhar com vocês 3 premissas de um escritor que eu muito admirei. Ele já está com o Senhor. Recentemente Deus o chamou para estar na glória. O nosso irmão Timothy Keller, em seu livro Igreja Centrada. Ele desenvolveu 3 premissas importantes sobre o Evangelho. E eu quero compartilhar todas as 3 com você. Portanto, o irmão Timothy Keller, ele diz que o Evangelho é uma boa notícia, não um bom conselho. Sabiam disso? O Evangelho é uma boa notícia, não é um bom conselho. Conselho não se encontra no Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia e não um bom conselho. Então, quando você está evangelizando alguém, você não está dando conselho para ele. Você está colocando diante dele a vida ou a morte. O Evangelho de Jesus Cristo é uma boa notícia, não um bom conselho. Tim, ele continua. O Evangelho é uma boa notícia que anuncia que fomos resgatados, salvos. Tetelestai! Disse Jesus na cruz. Está consumado. Vocês não precisam fazer mais nada. Interessante que Jesus, antes de bradar tetelestai, João relata o seguinte: e vendo Jesus que tudo já estava consumado, bradou em alta voz, tetelestai! Sabe o que significa tetelestai? Era um grito que naquela época, um vencedor de uma prova, ele chegava no final e ele dizia, tetelestai! Eu venci! O Evangelho é uma boa notícia que anuncia que fomos resgatados, fomos salvos. Os grilhões foram quebrados. Cristo venceu por nós. Aí eu me lembro das palavras do apóstolo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? É como se ele, na autoridade do Espírito, dissesse, apresente-se, morte. Onde está você? O Evangelho é uma boa notícia que anuncia que já fomos resgatados, já fomos salvos. E a terceira premissa do irmão Tim, o Evangelho é a boa notícia sobre o que Jesus Cristo fez para restaurar o nosso relacionamento com Deus.
Eu sei que a maioria sabe. Mas se alguém não sabe, eu vou dizer. E se você se esqueceu, eu vou te lembrar. O Evangelho é o que Jesus Cristo fez. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. O Evangelho não é o que você tem que fazer, mas é o que Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Não nos fascina essas verdades sobre o Evangelho? Eu gostaria que agora em todo o Brasil, em todas as igrejas, em todas as casas, todos estivessem ouvindo o Evangelho, todos estivessem diante do Evangelho de Cristo. E essas verdades seriam suficientes. Mas eu quero voltar ao texto base de 1 Coríntios 15. Eu vou me manter aqui nos versos 3 e 4, especificamente. Escutem, por favor. Especificamente, versos 3 e 4, para que juntos observemos o Evangelho em sua essência. Ele vai dizer, versos 3 e 4, eu vou reler. Escute. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia. Vamos pensar juntos aqui, todos nós. Veja primeiramente, o motivo pelo qual Cristo morreu, nossos pecados. E aqui nós temos um fato real, que a mente humana jamais conseguirá explicar, principalmente se nós considerarmos a pessoa do Senhor Jesus. Observamos, de acordo com as Escrituras, que esse Cristo que morreu pelos nossos pecados, ele jamais cometeu pecado. Ele nunca sequer pecou. Nem sequer na mente. Então pense comigo. Se ele não tinha pecado, se ele nunca pecou, por que ele morreu pelos nossos pecados? Isso é um fato curioso. Eu parei aqui, eu fiquei observando. Nada mais justo dele não morrer. Mas acontece que está dizendo, ele morreu pelos nossos pecados. É aí que a mente humana não vai entender. Agora vejam, observemos que de acordo com as Escrituras, Cristo, esse que morreu pelos nossos pecados, ele jamais cometeu pecado. Eu quero que você pense nisso. E nunca sequer pensou em pecado. Ou seja, nem em pensamento Cristo conheceu o pecado. Se não, vejamos nas Escrituras. Isaías 53, 9, falando sobre Jesus, é dito assim: e deram-lhe a sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Agora escute, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Então vejam, Isaías 53, 9, está dizendo que esse Cristo que morreu pelos nossos pecados, ele nunca cometeu pecado. Vamos ver também Hebreus, capítulo 4, verso 15. Olha o que diz. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Vocês viram? Cristo nunca pecou. Então nós podemos afirmar que sobre a impecabilidade de Cristo, eu gostaria que você prestasse bem atenção sobre essa questão. A doutrina da impecabilidade. Olha só.
impecabilidade, significa que Jesus jamais fez qualquer coisa que desagradasse a Deus, que violasse a lei, ou que tenha deixado de demonstrar a glória de Deus em sua vida. Nosso Salvador foi impecável. Fica tranquilo. O que você não pôde fazer e não poderia fazer, Ele fez. Cumpriu toda a lei. Ele marchou triunfantemente, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali na cruz, conforme vimos, por causa dos nossos pecados, Ele sorveu todo o cálice da ira de Deus e satisfez plenamente a Deus Pai. Louvado seja o Senhor. O nosso Salvador é impecável. Sabe o que eu vi essa semana? Eu tenho um Salvador maravilhoso. Eu tenho um Salvador perfeito. Se me colocasse ao lado dele, chamem Jesus e chamem o Marcelo. Coloquem 50 quilos aqui e 50 quilos nele. Eu vou levantar. Coloque mais 50 quilos aqui, agora 100. E 50 quilos nele, agora 100. Eu estou e ele está. Coloque mais 50 aqui. Mais 50 nele. Eu estou e ele está. O que eu não podia fazer, ele fez por mim. Detalhe, de graça. De graça. Agora você entende? O que diz 1 Coríntios 15:3? Ele morreu, mesmo sem ter pecado, ele morreu por causa dos nossos pecados. Mas veja agora, o nosso texto diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. E que isso foi segundo as Escrituras. Então nós precisamos continuar olhando para as Escrituras. E ao fazermos isso, nós veremos que se trata de uma grande verdade bíblica. Que quando Cristo morre na cruz, o motivo único pelo qual Ele faz isso é o nosso pecado, jamais o dele. Eu vou insistir. Haja vista que Ele jamais pecou. Vemos que as Escrituras dizem sobre isso. Olhem Isaías 53, 5, 6. Falando agora sobre os nossos pecados. Isaías 53, 5, 6. Diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Entenderam? Nossas transgressões, nossas iniquidades de novo. Sendo assim, a expressão Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, realmente é segundo as Escrituras. Pegaram? O pensamento do apóstolo está nos profetas. Profecia sobre quando Cristo morresse, quando Cristo fosse à cruz, o único motivo, nossas iniquidades e nossos pecados. Agora, não podemos deixar de pensar sobre o pecado e o pecador. Pois, como já vimos, foram nossos pecados a causa da morte de Cristo na cruz. Por amor a todos,
e também por aqueles que possivelmente estão nos assistindo. Escutem, não há nesse salão, não há nesse mundo, um só homem que não tenha sido responsável pela morte de Cristo. Cada homem que já nasceu, ou ainda vai nascer nesse mundo, é um terrível pecador. A propósito, pense na frase desse santo de Deus. Minha memória praticamente se foi. Entretanto, me lembro de duas coisas: que eu sou um grande pecador e que Cristo é um grande Salvador. Você tem essa convicção hoje de John Newton? Ele foi um homem pregresso. Ele foi um mercador de escravo inglês. Ele odiava o cristianismo. Até que um dia, a maravilhosa graça de Cristo, o visitou no profundo porão de um navio. E John Newton, ele rendeu-se a Cristo. Agora, já velho, a mente cansada, ele diz: a minha memória se foi. Mas duas coisas eu me lembro. Eu sou um grande pecador e Cristo é um grande Salvador. Louvado seja o Senhor. Então nós lemos nas Escrituras alguns textos que vai justificar que todos os homens são responsáveis pela morte de Cristo, porque todos pecaram. Escutem esses textos. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 5:12. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora, Romanos 3:9-18, a depravação total da raça humana. Diz assim: pois que somos melhores do que eles? De maneira nenhuma. Pois já demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Basta. Esses textos nos mostram que certamente todos nós aqui, como todo ser humano no mundo, segundo a Bíblia, é responsável pela morte de Cristo na cruz. Mas, como o Evangelho é uma boa notícia, nota, primeiramente Paulo diz que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Mas agora vem o lado feliz dessa boa notícia. Me permitam. Mas como o Evangelho é uma boa notícia, observe que o apóstolo Paulo acrescenta uma verdadeira nova de alegria. Ou seja, depois de falar sobre a morte de Cristo, e isso segundo as Escrituras, ele diz que esse mesmo Cristo foi morto, sepultado e ressurgiu ao terceiro dia. Vejam só, verso 4 que nós lemos de 1 Coríntios 15, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Nosso Salvador está vivo. Como que o autor da vida poderia ser vencido pela morte? Respondam-me.
A vida estava nas mãos dele. Ele é o autor da vida. Ao terceiro dia. E conforme ele mesmo profetizou, ao terceiro dia, ele ressurge dentre os mortos. Por isso o nosso culto tem sentido. Por isso os nossos louvores têm sentido. Por isso a sua vida crente tem sentido. Cristo está vivo. Ah, que alegria! Ah, como eu quisera estar naqueles dias, quando as mulheres e os discípulos correram para lá. E viram um túmulo vazio. Ah, quem me dera ver Maria Madalena, com os seus olhos marejados, procurando pelo seu Salvador, até que ele diz, Maria. Maria. E ela se volta para ele, e ele diz, vá até os meus irmãos e diga que eu vou vê-los na Galileia. Ah, que maravilha! Foi morto, sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Como Satanás odeia isso. Porque lá no Éden, começou a investida contra Jesus. E quando Jesus vai à cruz, Satanás, na sua mente diabólica, sei lá de quantos megatrons de loucura, ele pensou, eu venci. Eu venci. Até que Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo disse para o seu próprio Filho, venha. E Cristo ressurgiu dentre os mortos. O seu Salvador está vivo. Seu Salvador está vivo. Não fica triste? Não fica desesperado? Esse mundo é assustador. Esse mundo é feio. Esse mundo é caótico. Esse mundo é um turbilhão de trevas. Teu Salvador está vivo. Você gostaria de ter uma notícia melhor do que essa? Sinto muito, eu não tenho. Eu não tenho. Tudo o que eu posso dizer, que segundo as Escrituras, Jesus está vivo agora. Deus o Pai o exaltou, deu a ele o nome que é sobre todo nome, para que um dia todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Esse dia está chegando. Todas as nações, todos os demônios, todos os homens se dobrarão e dirão, Jesus Cristo é Senhor. Meus irmãos, você quer notícia melhor do que essa? Sinto muito, eu não tenho. Mas eu posso lhe garantir que, segundo as Escrituras, Jesus está vivo. Então, os salvos, esses pelos quais Cristo morreu na cruz, esses têm um Salvador que venceu a morte. Ele está vivo. E isso também segundo as Escrituras. Agora, rapidamente, vamos ver o próprio Cristo, Jesus, ele desempenhou 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. E como profeta, ele profetizou sobre a sua morte e ressurreição. Se não, vejamos. Olhem só, Lucas 9, 22. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas,
que seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e escribas, que seja morto e que ao terceiro dia ressuscite. Veja ainda Mateus 20, 18, 19. Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Jesus falou sobre isso. Não podemos nos esquecer que o apóstolo Paulo, do verso 4 em diante, passa a testemunhar sobre a ressurreição de Jesus e ensinar a doutrina bíblica da ressurreição. Mas ele começou com o Evangelho. O Evangelho. Portanto, caminhando já para o final, o Evangelho escute, igreja querida, auditório querido, escute isso. O que é o Evangelho? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Diga isso para uma pessoa, e você pregou o Evangelho para ela. Aliás, como crente, e vendo alguns pregadores de evangelhos por aí, eu até prefiro que seja falado só isso e ponto final. E deixe o restante com o Espírito Santo. Porque isso é o Evangelho na sua essência. Cristo morrendo pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, não se esqueça disso. E que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Se você falar isso para uma pessoa que você ama, você pregou o Evangelho. Deixe o restante com o Espírito Santo. Conclusão. Como vimos, cada um de nós somos responsáveis pela morte de Cristo. Ou seja, Ele morreu por causa dos nossos pecados. Mas isso não quer dizer nada para alguém que ainda está morto em pecado, que ainda está escravizado pelo pecado. De nada adianta, eu poderia ficar até meia-noite lendo, relendo, se você não é salvo. É necessário reconhecer diante de Cristo seus pecados, porque Ele morreu por causa dos nossos pecados, e confessá-lo. Crer somente em Cristo como único e suficiente Salvador. Crê agora, nesse momento. Diga, como disse John Newton, minha memória praticamente se foi. Entretanto, me lembro de duas coisas: que eu sou um grande pecador e que Cristo é um grande Salvador. Querido Deus,